Olá, Lohan, tudo bem com você? Aqui é o professor Fernando. E na aula dessa semana nós trabalharemos expressões numéricas, tá? Que nada mais é que utilizar as 4 operações básicas que você já estudou. Conversando com a Mona Lisa e acompanhando seu desempenho nos últimos 3 primeiros bimestres, nós percebemos que a gente pode dar uma caminhada aí com o conteúdo, ok? Então nós vamos trabalhar expressões numéricas na semana de 26 a 30/10. Você fará alguns exercícios, pode pedir a minha ajuda. E esse vídeo é para orientar sobre os exercícios que você vai retirar na escola nessa semana de 26 a 10, ok? Então vamos lá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para você, tá? Então, falando então das expressões numéricas. Nas expressões numéricas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões. Essas operações podem acontecer em uma única expressão, tá? Então, as 4 operações elas podem aparecer em uma única expressão. Tá? Para resolver as expressões numéricas, utilizaremos alguns procedimentos. Nós utilizamos alguns procedimentos. Se em uma expressão numérica aparecer as 4 operações, temos que resolver primeiramente a multiplicação e a divisão, qual delas estiver na frente, e somente depois a adição e subtração, também na ordem que aparece. Então, por exemplo, se a gente tiver uma expressão numérica, vamos supor 2 vezes 10 mais 8 dividido por 2. Primeiro, você vai resolver 2 vezes 10 que eu falei primeiro. Depois tem o mais 8 dividido por 2. Então você vai fazer, antes de somar esse mais 8 dividido por 2, você faz primeiro a divisão e no final você soma. Mesmo que apareça a soma no começo e a divisão no final, ou a multiplicação no final. Primeiro a gente resolve aqui, ó. Primeiro nós resolvemos a multiplicação e a divisão. Se primeiro aparecer uma divisão, resolve a divisão primeiro, depois a multiplicação. Se primeiro aparecer a multiplicação, resolve primeiro a multiplicação e depois a divisão. Quando a gente resolver todas as multiplicações e divisões e ainda tiver mais e menos, soma e subtração, aí a gente resolve a soma e a subtração depois que resolveu essas duas. Se não tiver essas duas, vai para essas duas que estiverem e resolve soma e adição primeiro quem aparecer na frente, tá bom? Entre as duas. Mas as mais fortes são, eu falo assim, as operações mais importantes numa expressão é a multiplicação e a divisão. Se tiver as duas, resolvem as duas primeiro. Depois, a soma e a subtração. Porém, resolve na ordem que aparece. Entre as duas, qual aparecer primeiro, resolve primeiro. Entre multiplicação e divisão. Resolveu as duas? Vai para soma e subtração. Qual aparecer primeiro, das duas, resolve primeiro e depois a outra. Ok? Vamos ver exemplos que fica bem mais fácil para a gente resolver. Então vamos lá. Resolvendo as expressões numéricas. Exemplo 1. Expressão numérica é isso aqui então, Lohan. Ó. É uma escrita em uma linha. Tá? Se você quiser montar a continha do lado para ir somando, tirando, ótimo. Mas você pode ir fazendo de cabeça e colocando o resultado embaixo. Então vamos lá. Ó. No exemplo 1, esqueça essa parte que está de vermelho. Eu coloquei essa expressão para você. Ó. 10 mais 12 tira 6 mais 7. 10 mais 12 tira 6 mais 7. Esse é o começo da expressão, ok? Da expressão numérica. Repare que nela, quem que a gente resolve primeiro? Divisão e multiplicação, quem aparecer antes das duas. Repare que nessa expressão aqui não tem divisão e multiplicação. Se não tem multiplicação e divisão, então a gente resolve. Se não tem, não precisa começar por elas, né? Não tem, a gente começa resolvendo então adição e subtração, quem aparecer primeiro. E o primeiro que apareceu aqui foi essa soma. Então, antes de fazer essa subtração, a gente faz essa soma primeiro. Por isso que eu coloquei esse colchete deitado aqui. Vamos dizer que é um símbolozinho aqui para mostrar que eu estou fazendo esses dois agora. Ó. Então vamos lá. 10 mais 12 menos 6 mais 7. Vamos começar com calma. 10 mais 12. Quanto que dá 10 mais 12? Eu estou usando só esses dois por enquanto. 10 mais 12 vai dar 22. O que eu fiz? O resultado que deu, eu coloquei esse arco aqui, né? Arco não, esse colchetinho aqui, e marquei 22. Então, 10 mais 12, 22. Ah, acabou? Ainda não, porque a gente só somou esses dois. E esse menos 6 e esse mais 7?
que a gente faz? A gente abaixa ele, ó. O menos 6 eu abaixo do lado desse resultado que deu, e o mais 7 eu abaixo também. Aí, aqui tinha 3, agora só tem, aqui tinha 4 números, agora só tem 3. E qual é a ordem que está aqui? 22 tira 6 com mais 7, menos e mais. Eu resolvo quem aparece primeiro, então. 22 tira 6. 22 tira 6 deu 16. Eu fiz aqui o colchete, né, deitado, e coloquei 16 aqui. 22 tira 6 deu 16. Coloquei até em vermelho. Acabou? Não, porque a gente ainda não resolveu o 7. O que eu faço com esse 7? Abaixo ele do lado do resultado que deu aqui, 16. E eram 3 números, agora são 2. Como que a gente faz? 16 com mais 7, 23. E aí sim, chegou no resultado final sozinho, aí não tem mais ninguém para baixar. Esse é o resultado final. Então repare, ó, a expressão numérica ao lado apresentou apenas adição, que é mais, e subtração, que é menos. Então fomos resolvendo na ordem que apareceram. Primeiro fizemos a soma, depois fizemos a subtração que estava aqui, depois fizemos a soma do 7. Observação. O que não se resolve em uma linha, passa para a linha de baixo. Ó, a gente resolveu o 10 e o 12. O menos 6 e o mais 7 a gente não resolveu. Passamos aqui para baixo. Depois a gente fez 22 tira 6, deu um resultado. Mas esse 7 eu não tinha resolvido ainda, passei ele para baixo. Agora 16 mais 7, agora eu resolvi tudo. Deu 23 e acabou a continha. Acabou a nossa expressão numérica. Então vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, ó, 20 dividido, ó, a expressão inicial, 20 dividido por 2 vezes 3 mais 5. O que eu faço então? Ó, tem divisão, tem vezes e tem mais. Posso começar aqui da soma? Não posso começar da soma, porque o mais importante, o mais forte numa expressão numérica, as operações mais fortes é a divisão e a multiplicação. São as divisões e as multiplicações. Então, o que a gente faz primeiro? Divisão e multiplicação. Mas quem aparece primeiro, a gente faz primeiro. Então, primeiro apareceu a divisão. Vamos fazer ela primeiro. Então, ó, eu pego toda essa expressão e pego esses dois números. E eu faço 20 dividido por 2. 20 reais para dividir com duas pessoas. Dá 10. O resultado eu coloquei aqui embaixo do colchete. Ó. Coloquei o colchete para mostrar que eu estou chamando esses dois. E deu 10. Acabou? Não, porque eu só usei o 20 e o 2. E o que acontece com o restante que a gente não usou? Passa para a linha de baixo, do lado do resultado que deu na primeira aqui. Vezes eu abaixei, o 3 eu abaixei, o mais eu abaixei, o 5 eu abaixei. E aí, o que era 4 números, agora são 3. 10 vezes 3 mais 5. Posso fazer 3 mais 5? Ainda não, porque tem vezes. E vezes é mais forte que a soma. A multiplicação é mais forte que a adição. Como ainda tem 3, eu pego de 2 em 2. Então eu vou pegar 10 vezes 3. 10 vezes 3, tabuadinha do 3. 10 vezes 3, ou tabuadinha do 10, dá 30. O 30 está aqui, ó. 30. 10 vezes 3, 30. Coloquei o colchete e marquei que eram só essas duas que eu estava usando. Deu 30. Só que deu 30, mas ainda sobrou alguém aqui em cima que eu não usei, que foi o mais e o 5. Quando a gente não usa numa linha, passa para debaixo, mais 5. E agora ficamos com dois números só, 30 mais 5. Posso fazer essa soma agora? Agora eu posso, porque não tem mais divisão aqui, não tem mais multiplicação, só tem essa soma. Agora eu posso fazer 30 com mais 5, 30 reais. Ganhei mais 5, fiquei com 35. Então, a expressão numérica ao lado apresentou divisão, multiplicação e adição. As operações precisam ser resolvidas primeiro, são as multiplicações e divisões. Qual aparecer antes? Aqui foi a divisão que apareceu antes. Nesse caso, vamos resolver a divisão, depois a multiplicação e, por último, a adição. Foi o que a gente fez. Primeiro a divisão, depois eu abaixei o 3 e a multiplicação, e o 5 foi abaixando, e depois somamos o 5. Ok? Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3. 6 vezes, ó, a primeira expressãozinha, a inicial. 6 vezes 3 dividido por 2 menos 5. Tem vezes, multiplicação, divisão e subtração. Quem resolve primeiro? Ou é vezes ou é divisão. Ou é multiplicação ou é divisão. Quem aparecer primeiro? E quem apareceu primeiro? Foi a multiplicação.
Então vamos fazer ela. Ó. 6 vezes 3. Se olhar na tabuada do 6 ou na tabuada do 3, 6 vezes 3 ou 3 vezes 6 dá o mesmo resultado. 6 vezes 3 e 3 vezes 6. Pode olhar em qualquer da tabuada dos dois aqui. Do 6 ou do 3. 6 vezes 3 deu 18. Coloquei o 18 aqui embaixo do colchete, né, que eu selecionei os dois, deu 18. Acabou no 18? Ainda não, porque aqui em cima na primeira linha eu não usei a divisão por 2 e nem o menos 5. O que eu faço? Se não usou na primeira linha, põe na segunda. Divisão por 2 menos 5. Repara que eu copiei. Ficou como? 18 dividido por 2 menos 5. Posso fazer 2 menos 5? Não, porque ainda tem essa divisão. Então, onde tem 3 aqui, eu vou usar 2. 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 deu 9. E esse 9 eu coloquei aqui embaixo, né? Fiz o colchete e marquei o 9 aqui embaixo. Porém, acabou no 9? Ainda não, porque eu usei o 18 e o 2. Esse menos 5, que ele veio lá de cima e eu não usei na primeira linha, joguei na segunda. Ainda não usei na segunda, vou jogar na terceira. E eu fiquei com 9, que foi o resultado que deu aqui, menos agora esse 5. Posso fazer essa continha de menos agora? Agora eu posso, porque não tem mais multiplicação e nem divisão. Agora eu posso fazer ela. 9 tira 5, dá 4. Ok? Esse é o resultado final. Não tem mais ninguém para abaixar. Todo mundo que foi abaixando, a gente já resolveu. Então acabou aqui. A expressão numérica ao lado apresentou divisão, multiplicação e subtração. As operações que precisam ser resolvidas primeiro são as multiplicações e divisões. Qual aparecer antes? Nesse caso, resolvemos a multiplicação primeiro, depois a divisão que abaixou e por último a subtração que abaixou aqui no final, ok? Número 4. Número 4 ela está um pouquinho mais comprida. Na número 4 ela tem tudo. Ela tem vezes, divisão, mais, menos. Vezes, multiplicação, divisão, adição, subtração. Quem resolve primeiro? Multiplicação e divisão. Ó, aqui ela tem todas as operações. Nesse caso, primeiro é multiplicação e divisão. Quem apareceu primeiro foi multiplicação. Então eu pego 10 vezes 4. 10 vezes 4, que é nessa multiplicação, deu 40. 10 vezes 4, 40. Só que esse 40 não acabou aqui, porque eu só usei dois números. Mas e tudo que está depois desses dois números? Dividido, eu tive que abaixar. O 5 eu tive que abaixar. A soma eu tive que abaixar. O 2 eu tive que abaixar. E o menos 10 eu tive que abaixar também. Então, eu resolvi o 10 vezes 4, tudo que estava depois eu tenho que passar para a segunda linha, porque eu não usei ainda. Nessa segunda linha, na primeira tinha 5 números, agora a gente só tem 4. 40 dividido por 5 mais 2 menos 10. Ainda tem divisão, multiplicação não tem mais, mas tem divisão que é forte também. 40 dividido por 5 mais 2 menos 10. Primeiro a gente resolve divisão e multiplicação, já resolvi a multiplicação, agora quando a divisão. 40 dividido por 5 deu 8. Acabou nesse 8? Ainda não, porque esse 8 é o 40 dividido por 5, mas ainda eu tenho que fazer o quê? Esse mais 2 e esse menos 10 eu ainda não usei ele, o 5 eu acabei de usar na divisão, mas o mais 2 eu vou abaixar e o menos 10 eu vou abaixar. Ficamos como? 8 mais 2 menos 10. Repare que cada linha que a gente abaixa, um número fica o número a menos. Eram 5, 4, 3, 2 e 1, que é o resultado. Então nós ficamos aqui na terceira linha. 8 com mais 2 com menos 10. Não tem mais multiplicação e nem divisão. Faço a soma. 8 mais 2, depois eu tiro 10. Primeiro eu vou fazer o 8 mais 2. 8 mais 2 dá 10. E esse menos 10 aqui? Não deu para eu resolver ele agora. Então ele vai abaixar de novo. 10, que tinha 8 mais 2 deu 10, e eu abaixei o menos 10. Agora ficaram dois números e uma subtração. Tenho 10 reais, tiro 10 reais, ou seja, eu tenho 10 reais e gasto 10 reais, eu vou ficar com 0. E esse é o meu resultado, porque só tem esse número agora, não tem mais ninguém para baixar. Esse é o resultado final. Nessa expressão, então, aqui do lado, usamos todas as operações e, nesse caso, resolvemos primeiro a divisão e a multiplicação. Quem apareceu primeiro foi a multiplicação e depois a divisão. E, posteriormente, adição e subtração. Também quem aparece primeiro. Então, aqui, ó, vezes e... Então, a regrinha é essa. Multiplicação e divisão eu resolvo primeiro. Depois, soma e subtração. Multiplicação e divisão. Quem apareceu na frente? Foi a multiplicação? Primeiro ela. Se for a divisão na frente, primeiro a divisão, depois a multiplicação. Quem aparecer na frente.
E na soma e na subtração, depois que resolveu todas as multiplicações e divisões, é soma e subtração. Quem aparecer primeiro resolve primeiro das duas, ok? Então, por enquanto é isso. Eu coloquei um exercício para você, ó, consultando os exemplos, resolva as expressões numéricas abaixo. Tem a letra A, B, C, D, E, F, G e H. 8 exercícios, 8 questões, 8 expressões numéricas para você resolver na sua casa aí, com o auxílio do vídeo, com o auxílio da aula texto, com o auxílio dos exemplos, com o auxílio da sua mãe, se ela puder te ajudar, do seu pai, enfim, alguém que possa te ajudar também. E você pode me chamar. Quando precisar ir em algum momento, me dá um toque durante o horário de aula, que é mais fácil, né? Das 8 ao meio-dia, da 8 a 1, se você puder me chamar nesse horário, aí eu te ajudo também, tá certo? Me chama no WhatsApp. Por enquanto é isso então. Espero ter ajudado. Bons estudos, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau.